E aí galerinha, tudo bem? Me chamo Rafael Salati, eu sou aluno de História e hoje darei uma aula de História para vocês aqui do sexto ano, para você ter uma ideia desses assuntos aqui nos tópicos. Vamos conhecê-los? Tópicos dos assuntos: História, o que é História, né? Fontes históricas, relógios e calendários. Vamos ao conteúdo. O que é História? É a ciência que é responsável por estudar os acontecimentos e as ações de todos os seres humanos no tempo e no espaço. Os historiadores estudam o passado das pessoas, suas nações e seus povos. A história permite também entender a forma como as sociedades se organizavam, ou seja, na pré-história e em alguns outros lugares antigos, né? Como seus costumes, os cotidianos e a produção de suas riquezas, como antigamente a forma de, em vez de dinheiro, era escambo, ou seja, escambo era a troca de produtos por outros produtos que vocês não tinham em casa. Por exemplo, troca de feijão por arroz, um exemplo bem básico. E essa era a forma de produção de riqueza antiga, né? Não tinha dinheiro na época, então era trocado os produtos que os agricultores faziam. Cultivavam e depois colhiam, né? Agora, o que são fontes históricas? São registros e documentos que trazem vestígios do passado humano que permitem com que os historiadores possam fazer o seu trabalho, que é interpretar os acontecimentos do passado. Vamos lá botar exemplos de fontes históricas. São os tipos de fontes históricas. Tem as fontes escritas, ou seja, as leis antigas que foram deixadas, né, para a gente saber de onde surgiu. Cartas que as pessoas escreveram, cartas muito antigas muitas vezes. Os diários das pessoas. Aquele diário de Anne Frank é um livro que mostra na época da guerra, né? Fontes orais, ou seja, relatos falados de pessoas que presenciaram algum fato, as entrevistas, ou seja, tudo que é gravado basicamente vai ficar para o resto da vida, né? Gravado ali, e vão ter fontes orais para daqui alguns séculos outros historiadores verificarem, né, a situação e conseguir tirar alguns outros relatos, alguns outros vestígios que os historiadores de agora de repente não verificaram. Também tem fontes visuais, pinturas, esculturas, fotografias, mapas, ou seja, trazendo de volta a pré-história. Tem aquelas pinturas rupestres, que são aquelas pinturas que os antigos lá deixaram, basicamente fizeram as pinturas na parede, e com isso ficou gravado para o resto da vida, ou seja, muitos e muitos séculos, daqui a alguns séculos vai continuar lá tendo essas pinturas rupestres. Também tem fontes de cultura material, ou seja, são as roupas antigas das pessoas, peças de cerâmicas, armas, utensílios domésticos, instrumentos de trabalho ou móveis que são muito antigos, que as pessoas acabam deixando, né? E até hoje eles cuidam para não estragar, que são coisas muito antigas. Então, essas são culturas materiais. E também tem cultura imaterial, ou seja, a forma de aprender a preparar alimentos, as feiras populares, conjunto de lendas ou mitos. Ou seja, a forma como a gente sabe hoje preparar algum alimento, fazer feijão, preparar uma lasanha, por exemplo, são coisas mais antigas. Os antigos deixaram para as próximas gerações, e nós precisamos deixar para as próximas gerações também essa forma de aprender, de fazer esses alimentos. Agora vamos falar sobre relógio, que são as medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, como compreender o período de tempo entre cultivo e colheita, ou até a hora que o sol vai se pôr.
Medir o tempo continua sendo uma tarefa importante e por isso surgiram relógios digitais, analógicos e calendários. Ó, o primeiro relógio, até botei uma foto ali para vocês verem. O primeiro relógio foi inventado pelos babilônios e egípcios. O nome do relógio era Relógio do Sol. Vocês já vão entender o porquê. Ele tinha um funcionamento muito simples. Uma haste, esta haste aqui, vertical, se projetava do centro de uma superfície circular, essa aqui, projetando uma sombra do Sol para indicar a hora. Então, o Sol ia andando e indicando direitinho qual que era o horário. Esse foi basicamente o primeiro relógio, muito tempo atrás. E agora, sobre o calendário. No início da organização humana em sociedade, as pessoas não paravam para contar os dias e horas. Suas vidas eram guiadas pela natureza. O Sol e as estações do ano eram responsáveis por definirem as tarefas. Vamos lá. O primeiro calendário, também trouxe uma figura ali bem legal. O primeiro calendário conhecido era o calendário lunar, surgido na Mesopotâmia, e como o seu nome sugere, ele levava em consideração as fases da Lua. Tinha 12 meses, bem parecido com o nosso de hoje, com 29 ou 30 dias. No total tinha em torno de 354 dias. Bem parecido com o nosso, tem 365. Vamos lá, então, esse aqui é bem legal também. O calendário usado atualmente, o calendário que é usado hoje chama-se calendário cristão. Foi criado com base no nascimento de Jesus Cristo no século VI por um monge cristão chamado Dionísio. Mais tarde, no século XVI, no ano de 1582, foi promulgado, ou seja, oficializado pelo Papa Gregório, por isso que tem esse nome, Gregório XIII, e dado esse nome de calendário gregoriano, que é o nome do nosso calendário hoje, em homenagem a esse Papa. Nesse calendário se usou o nascimento de Jesus Cristo como base de começo. Então, todos os acontecimentos de nascimento de Jesus é chamado de AC, antes de Cristo, e todo acontecimento depois do nascimento de Jesus é chamado de DC, depois de Cristo. Espero que tenham gostado. Eu vou tentar fazer alguns outros vídeos para vocês. Se curtiu, compartilha, dá um like para mim aí, deixa um like no vídeo. E se tiver alguma dúvida, comente que eu faço com outros vídeos aí sobre outros assuntos. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.